Eu pensei em falar hoje sobre a trilogia da Rachel Cusk, que eu não sei se é uma trilogia que tem nome, eu acho que não. Ela é composta pelo... O primeiro livro se chama Esboço, que é um livro que tem uma concha na capa e que eu não tô com ele aqui agora porque eu emprestei para uma amiga que tá lendo. O segundo livro é Trânsito e o terceiro livro é Mérito. A Rachel Cusk, ela é uma autora contemporânea, ela é canadense, mas eu acho que ela mora na Inglaterra. E o Esboço, que é o primeiro livro dessa trilogia, ela lançou, se eu não me engano, em 2015, e o último, que é o Mérito, em 2018. Mas só agora eles chegaram aqui no Brasil, e eu queria explicar um pouco por que eu gostei tanto desses livros, porque eu acho que eles valem a pena, assim. O grande lance desses livros é que a Rachel, ela criou uma forma narrativa realmente muito original, assim. Então, a experiência de ler esses livros é muito diferente da experiência de ler qualquer outro livro que eu tenha lido, assim. Eu realmente não conheço nenhum autor que tenha criado histórias da forma como ela criou. Nos 3 livros, a gente segue a protagonista, que é a Faye, que é uma escritora inglesa, e em cada livro a gente vai seguindo ela em diferentes momentos e diferentes coisas, mas a primeiro encontro que a gente tem com ela no Esboço, a gente já tem uma nova experiência narrativa, porque ela é a nossa protagonista, a gente tá seguindo ela, só que a gente não sabe nada sobre ela. E o livro inteiro é uma sucessão de conversas que ela tem com diferentes personagens. E o que é o mais interessante é que como a gente tá de fato na cabeça dela, no sentido de que da mesma forma que eu não vivo a minha vida pensando, eu sou uma brasileira, tenho tantos anos, moro em tal lugar, e tipo, eu não fico me dando o contexto da minha vida na minha cabeça, da mesma forma, no momento em que a gente entra ali no ponto de vista da Faye, em nenhum momento ela nos dá um contexto sobre quem ela é, o que ela faz, nem nada do gênero. E a gente vai acompanhando ela através do ponto de vista dela, e a gente só descobre sobre essa protagonista quando alguém pergunta alguma coisa em relação a ela. Então, é muito engraçado isso, porque durante o livro inteiro, se ninguém pergunta pra ela, o que tu faz? Tu é casada? Tu tem filhos? Etc., a gente não fica sabendo de nenhuma dessas informações. Então, a gente vai descobrindo quem é essa protagonista através desses diálogos e a gente fica muito dependente do interesse dos outros personagens. Então, se os outros personagens não se interessam por ela, a gente acaba não descobrindo nada novo em relação a ela. E o que no primeiro livro foi mais marcante pra mim foi o quanto ninguém se interessa por ela. Então, assim, a primeira coisa que me marcou, a gente tá acompanhando esses diálogos da Faye com outras pessoas, essas conversas que ela vai tendo com outras pessoas. Ela é uma ótima ouvinte, ela realmente, assim, se interessa, ela faz perguntas, ela não interrompe a outra pessoa pra falar de si, então ela realmente é uma ótima ouvinte. E o restante dos personagens, a gente logo percebe, não são bons ouvintes e não estão interessados nela. Eles só querem falar sobre si, que é meio que a realidade do mundo, assim. Então, o que acontece é que ela vai indo de conversa em conversa, e essas conversas são tipo, no primeiro livro, ela tá indo pra Grécia. Então, tipo, a primeira conversa que a gente tem é ela com o homem sentado do lado dela no avião. E daí ela se interessa por ele começa a contar a história da vida dele, e ela, tipo, pergunta, ela gosta de ouvir, ela quer saber mais e tal. Ele vai contando a história da vida dele, a história do casamento dele, da relação dele, não sei o quê. E depois de muito tempo, tem um momento que ele pergunta, e é a primeira vez que tu tá indo pra esse país? O que tu tá fazendo, né, na Grécia? E daí, finalmente, a gente tem alguma informação. Isso, assim, depois de ouvir muito a história desse cara, a gente tem a primeira informação sobre a nossa protagonista, e a pessoa que a gente tá no ponto de vista, que dela explica, eu tô vindo aqui pra uma feira literária, enfim. E todo o livro é estruturado dessa forma, ela vai indo de conversa em conversa, conhecendo diversas pessoas em diferentes situações, e a gente, no ponto de vista dela, escuta essas histórias das pessoas, a gente vai entender, as pessoas vão contando sobre a vida delas e tal, e de pouco em pouco a gente vai descobrindo muito pouco sobre a pessoa, o nosso ponto de vista, sobre a Faye, assim. Então eu acho que a primeira coisa que me marcou sobre essa estrutura foi esse comentário implícito de como
as pessoas não estão interessadas no outro e estão só interessadas em falar de si. Então esse é um comentário que em nenhum momento ela fala ou ela pensa, só que fica muito claro, assim. Porque a história inteira vai se sucedendo essas conversas em que as pessoas falam muito de si, perguntam muito pouco sobre ela, e quando perguntam sobre ela responde e não dão continuidade, já logo trazem a conversa pra si. Então eu acho que teve esse primeiro comentário implícito dessa dinâmica entre as pessoas, assim, que eu achei muito interessante. Além disso, a Faye, já ia chamá-la de Rachel, é uma pessoa muito observadora, muito sensível, assim. Então ela vai nos trazendo também, além dos diálogos que ela vai tendo com diferentes pessoas, ela vai também observando algumas coisas que vão nos dando um contexto um pouco maior sobre a complexidade do sentimento das pessoas, assim. Então, começa uma conversa com alguém, a pessoa começa a falar algo, só que ela vai observando, naquele momento ele deu um sorriso que eu não sabia dizer se era genuíno ou se era um sorriso que ele achava que ele tinha que dar. Naquele momento ele olhou pra baixo e pareceu não sei o que, ou aquela pessoa começou a falar comigo olhando atrás de mim, e quando eu me virei percebi que tinha uma outra pessoa que a pessoa tava olhando. Enfim, ela é muito observadora e ela vai trazendo também essas informações a mais em que a gente consegue entender um pouco mais em profundidade o que os outros estão sentindo. Então a gente consegue sentir, assim, além do dito, que tal pessoa tá desconfortável, ou que tal pessoa tá entediada, ou que tal pessoa tá tentando trazer uma imagem. Enfim, assim, é um livro que muitas pessoas falam, assim, que tipo, os livros da Rachel Cusk, as pessoas que criticam, assim, elas falam que tipo, não acontece nada. Porque, assim, de fato, não é um livro... Isso que eu falei do primeiro livro, de tipo, é ela conversando com várias pessoas em diferentes situações e meio que o livro acompanha ela de conversa em conversa nessa viagem que ela tá fazendo. Esse formato se repete nos outros 2 livros. Então eu acho que também tem isso, assim, se a pessoa não curtiu o primeiro livro, ela não vai curtir os outros 2, porque é exatamente a mesma coisa, só que em diferentes situações. Então, se no primeiro livro a gente tá acompanhando ela nessa viagem na Grécia, e ela conversando com diferentes pessoas nessa viagem, no segundo livro a gente acompanha ela em Londres, e ela em diferentes situações, indo na casa de amigos, conversando com amigos, ou conversando com o pedreiro da casa dela, enfim, situações dela em Londres. E no terceiro livro, ela tá num evento literário, num país na Europa, que não deixa claro que país é. Eu acho que é Portugal. Não sei se quem mais leu tem uma ideia, mas pra mim pareceu Portugal. Mas enfim, em nenhum momento fala a cidade em que ela tá. E, de novo, ela é nesse evento literário, indo de conversa em conversa, conversando com diferentes pessoas e diferentes pessoas contando sobre a vida delas. E, de fato, a única coisa que acontece nos livros é ela ouvindo a história de diversas pessoas. Então não acontece nada, assim, tipo, a gente não fica acompanhando ela, ela quer fazer algo e daí a gente vai seguir essa jornada, ou de repente ela tem algum objetivo, ou tem algum drama familiar, tipo, não, a real é que, assim, os 3 livros são ela participando dessas conversas, muito mais como ouvinte do que como interlocutora, porque as pessoas não perguntam muitas coisas pra ela, e a gente vai captando um pouquinho do drama familiar dela, mas assim, em doses muito pequenas, assim. Então, passa um tempinho e alguém pergunta uma coisa e a gente descobre que ela já se divorciou. Passa um tempinho, alguém pergunta algo e a gente descobre que como é a relação dela com os filhos e não sei o que. Mas em nenhum momento a vida dela ou qualquer drama dela é posto em primeiro plano no sentido de a gente se engajar com essa história de tipo, eu quero saber o que vai acontecer na vida dela, ou eu quero saber como tal situação vai se resolver. Nada disso, assim. O livro não é sobre uma jornada ou uma história que a gente se engaja. Assim, na minha opinião, o livro é sobre sentimentos humanos e a complexidade dos sentimentos humanos e as diferentes dinâmicas entre as pessoas. Então, tem até, assim, algumas coisas que eu vejo, principalmente no terceiro livro, eu senti isso mais forte. Essas conversas que ela tem com diversas pessoas nos 3 livros, elas não são conversas realistas, porque todas as pessoas com quem ela se encontra são pessoas que começam a contar histórias super pessoais e
em todas essas histórias existe um nível de elaboração e um nível de percepção e de consciência de si muito grande, e as pessoas contam as suas histórias com muita eloquência. Então, assim, um cara vai, por exemplo, vai contar sobre a relação dele com os filhos, ele começa a explicar as coisas com detalhe e com uma elaboração de tipo, naquele momento, mesmo amando meus filhos, eu soube que eu não gostava deles e aconteceu tal coisa e eu comecei a perceber que, na verdade, o que eu sentia por eles era um espelho do que meus pais sentiam por mim. Eu me questionei no que era baseada a nossa relação e bababá. Então, assim, cada uma das pessoas com quem ela conversa traz histórias com um nível de elaboração e com um nível de sensibilidade. Principalmente no terceiro livro, eu senti que, tipo, isso não é realista. Mas meio que não interessa, assim, porque tanto que, assim, tem uma cena no terceiro livro em que ela tá numa fila de um buffet ali da feira literária e daí chega uma mulher na fila e diz, a coisa tá meio atrapalhada aqui. E dela pois é, tá demorando. E daí daqui a pouco a mulher começa a falar sobre os sentimentos que ela tem, sobre o amor e o desespero e tal. E é uma coisa que, tipo, se tu for ser chato e pensar, tipo, na fila do buffet, uma mulher que eu não conheço chegaria e começaria a falar sobre sentimentos complexos que ela tem? Não. Isso não aconteceria. Mas tudo bem, assim, porque eu acho que não é sobre até que ponto essas conversas são realistas ou não. Porque o real desse livro tá na complexidade dos sentimentos que as diferentes pessoas trazem e nas diferentes interpretações que essas pessoas podem ter sobre a vida e nas diferentes dinâmicas humanas que existem. Então, cada um dos personagens, eles vão trazendo histórias e como eles se relacionam e dramas que são muito ricos e muito interessantes e muito complexos. E eu acho que quem gosta de comportamento humano e quem se interessa por dinâmicas relacionais e coisas assim, como eu, que eu acho muito fascinante, assim, as diferentes formas como as pessoas se expressam, se relacionam, sentem. Nossa, essas pessoas vão amar esse livro, porque ele é uma sucessão de histórias do drama humano, assim. Pra mim, eles são muito mais sobre a jornada do que um destino final, assim. Então, quando eu tava lendo eles, eu sentia muito prazer em ler eles no momento e em descobrir essas novas histórias, e descobrir esses novos personagens e ir captando os pequenos sinais, assim, de tipo de diferentes personalidades e de relações e da observação dela, que é muito boa, que ela fica observando as pessoas e eu tava muito mais interessada em acompanhar o que vai vir agora, e o que vai acontecer, e qual vai ser a próxima história, do que necessariamente o que a personagem principal vai fazer ou qual vai ser o final da história dela. Tipo, não, ela é uma ouvinte e a gente embarca nesse papel de ouvinte. E pra mim o interessante era esse, era ser uma ouvinte de diferentes dramas humanos ali. E meio que não tinha um grande destino que eu queria chegar, ou uma grande dúvida pra qual talvez o final da trilogia poderia responder. Tipo, não, assim, são 3 livros em que a gente tá nesse papel de ouvinte, com uma coletânea de histórias incríveis e de sentimentos complexos. Então, é um livro que, sinceramente, se me perguntarem, tipo, que histórias conta no livro 2 ou no livro 3, meio... sei lá, eu não lembro. Vou saber algumas, assim, mas os 3 seguem a mesma lógica, de serem várias histórias em diferentes contextos, assim, e meio que, tipo, não existe uma ordem cronológica entre eles, ou que faça sentido, ou causa e efeito, nem nada do gênero, assim. São 3 livros iguais. E é, assim, uma observação humana muito rica, muito massa, muito diferente, um formato muito diferente. A gente sabe muito pouco sobre a protagonista e não é sobre ela, e não interessa tanto ela, e não é sobre a vida dela. E a gente simplesmente embarca nesse papel de ouvinte e uma observação do mundo em que várias coisas ficam implícitas, mas nada é descaradamente afirmado. Então tem alguns personagens que tratam ela de um jeito super passivo-agressivo, super arrogante e tal. E em nenhum momento ela afirma nada, assim. Fica tudo ali, à mostra, pra gente analisar, pra gente embarcar, pra gente pensar, aquela pessoa, olha o jeito que ela trata tal pessoa, olha como a infância marcou ela. E é pra gente ir analisando junto essa diversidade
de possibilidades do ser humano, sem ela em nenhum momento se posicionar e afirmar nada, e ela nos deixa muito livre pra gente só observar junto com ela as pessoas e o mundo. Eu acho que eu me embaralhei um pouco falando sobre isso, falei um monte também, mas são livros que eu amei ler, que eu li super rápido, que eu gostei muito e que acho que são super interessantes, e eu acho que quem gosta de comportamento, de psicologia, de psicanálise, dinâmicas relacionais, assim, vai achar esses livros muito legais, muito originais, muito diferentes e bem ricos. Então é isso, a trilogia da Rachel Cusk, sem o primeiro.